Sakamoto, o ministro Paulo Teixeira do Desenvolvimento Agrário está conosco, a Raquel Landim também nos acompanha para essa entrevista, e quem está também com o ministro é a ministra, aliás, a doutora Cláudia Dadico, que é ouvidora agrária nacional. A gente viu os dois aí no vídeo. Ô Sakamoto, pode ficar à vontade para fazer a primeira pergunta, já que você já conversou com o ministro no fim de semana. Ministro, doutora, bem-vindos, boa tarde. Sakamoto, à vontade para a primeira pergunta. Boa tarde aos dois. Ministro, boa tarde. A gente tinha conversado no final de semana exatamente isso, essa questão da Polícia Federal quando houvesse esse tipo de... Deixou Sakamoto, claro que esse tipo começa de novo a pergunta, teve um probleminha no áudio, acabou que houve uma interferência. Pode recomeçar, por favor? Tá bom, vou de novo. Ministro, boa tarde. A gente estava conversando no final de semana, quando eu te liguei, e você me falou da importância do envolvimento da Polícia Federal, que ataques como esse, o presidente Lula já deixou claro, até como fator dissuasório, que a Polícia Federal vai estar sempre envolvida sempre que houver um ataque como esse em um assentamento. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso e como é que o governo federal tem lidado com esse ataque que deixou 2 mortos em Tremembé. Diego Sarza e boa tarde, Raquel Landim e todos os internautas que seguem o canal UOL. Estou aqui com a doutora Cláudia Dadico, que é a nossa ouvidora agrária, e dizer que nós constituímos já um grupo que foi a ouvidoria agrária há 2 anos. E o que a ouvidoria agrária fez? Ela mapeou os conflitos no campo no Brasil e endereçou políticas, tanto que grande parte das áreas que nós estamos comprando agora são áreas onde tem os chamados conflitos agudos. Então, fez um trabalho importante. A repercussão desse trabalho foi a diminuição das mortes no campo de 22 para 23, de 23 para 24, segundo dados da Comissão Pastoral da Terra, e assim a coisa anda. Esse fato é um fato novo, porque ele ocorreu na sexta-feira e às 5 da tarde um grupo foi até o assentamento dizendo: esse lote é nosso. E os assentados que estavam vigiando o lote disseram: não, esse lote sofreu uma supervisão do INCRA e esse lote será destinado à reforma agrária. E eles, então, às 8 horas, voltaram com cerca de 30 pessoas, com armas pesadas, e nem conversaram, balearam os assentados que ali estavam. Já tem 2 mortos, 1 gravemente ferido e mais 5 feridos que estão sendo atendidos pela saúde pública na região de Tremembé, Taubaté. Então, primeiro, os assentados nos relatam o quê? Eles nos relatam que foram procurados por uma imobiliária. Eles igualmente relatam que uma dessas pessoas que os abordou às 5 da tarde disse ter autorização de um vereador. E no relato deles, o aparato não era pequeno. 5 carros, 5 motos e gente com arma demonstra que teve um financiamento para essa operação acontecer. Quem sai matando, nesse caso, são pessoas que já devem ter cometido outros crimes sem que tenham um apoio financeiro por trás. Então é importante desvendar os interesses que estão. Quem mandou? Quem financiou essa operação? Quais as relações que tem eventualmente, com o poder político local? Quais são as relações que essa pessoa tem em relação ao setor imobiliário? Todas essas falas foram feitas pelos assentados. O delegado de polícia, ele falou o seguinte: essa região do assentamento é uma região pacífica. Nós não conhecemos nenhum episódio violento, nunca tivemos registro de algum problema sequer nesse assentamento. Ministro. Logo, eles foram vítimas do crime. Raquel. Ministro, o senhor mencionou que talvez tenha um vereador envolvido. O senhor já sabe o partido
Qual é o tipo de envolvimento dele? Na verdade, Raquel, anteontem à noite, nós tivemos uma reunião com o delegado seccional, Dr. Marcos Parra, e também com o Dr. Gilson, que vem a ser o adjunto do diretor-geral da Polícia do Estado de São Paulo. E tivemos também uma reunião com o Dr. Múcio, que é o diretor regional ali da região do Vale do Paraíba. Isso foi relatado a eles. E também nós tivemos uma reunião com a Polícia Federal, com a doutora Juliana Teixeira e com o doutor, o delegado da Polícia Federal, que está atuando nesse caso ali na região de Tremembé. Para todos eles, eu tive o cuidado de dizer e tive o cuidado de transmitir essa fala. E eles também transmitiram essa fala para os delegados. Durante o processo, eles não mencionaram o nome, mas eles estão sendo ouvidos. E assim, esses nomes, creio eu, que surgirão. Eu não tenho condição de mencionar nome partido de nenhum parlamentar, mas isso foi dito pelas vítimas ali desse tiroteio. Aproveitando a participação da doutora Cláudia ao seu lado, ela que é ouvidora, né? Já que era um assentamento pacífico, não havia nenhuma reclamação ali dos assentados, e aliás, tantos anos, né? Me parece que 20 anos de liberação do INCRA, por que tanta demora para resolver essa questão da posse da terra, doutora? Boa tarde, já boa noite para a senhora. Boa tarde a todos que nos ouvem. De fato, este governo herdou, né, uma estrutura administrativa do INCRA extremamente deficitária e sucateada. Então, agora, né, passados 2 anos do governo Lula, nós estamos colhendo os frutos, né, dessa modernização e desse investimento que está sendo feito na estrutura administrativa do INCRA e também em toda a sua remodelação normativa, né? Haviam muitas normas que também impediam o trabalho administrativo do INCRA. Então, agora, em vários locais do país, esse trabalho está sendo não apenas retomado, como os frutos estão sendo colhidos, ou seja, as áreas que estavam indevidamente ocupadas estão sendo recuperadas pelo poder público e destinadas à política pública de reforma agrária, né? Esse fato, o fato do INCRA voltar a funcionar e voltar a funcionar de maneira eficiente, em alguns casos acaba realmente ensejando algum tipo de insatisfação por aquelas pessoas que eram beneficiadas por essa insuficiência ou por essa ineficiência de governos anteriores, né? Isso às vezes acaba gerando, né, situações de conflito. Então, isso está sendo mapeado aqui pela nossa ouvidoria. Realmente, essa área não era uma área que constava como sendo uma área de conflito, muito pelo contrário, né, era uma área em que a comunidade assentada estava agradecendo a atuação tanto do MDA quanto do INCRA pela recuperação dos lotes, né, e pela devolução dos lotes a seus legítimos ocupantes. Então, não foi aqui, né, uma situação de conflito gerada por uma insuficiência da atuação governamental, mas, pelo contrário, exatamente por uma retomada do trabalho eficaz e eficiente do INCRA e do MDA, né? Isso acabou gerando essa insatisfação e essa reação violenta. O que a ouvidoria tem feito em casos similares é tentando mapear situações em que há o risco, né, decorrente aí de atividades administrativas do INCRA que estão sendo retomadas e agir preventivamente em casos em que a gente tenha realmente essas situações de risco identificadas e mapeadas. Desculpe interrompê-la, mas exatamente esse era o ponto. O João Paulo Rodrigues, né, da Direção Nacional do MST, ele colocou que existem outros locais do Brasil, no Mato Grosso, no Nordeste,
onde casos semelhantes, onde ainda há questões com relação à questão do lote, né? Lotes que foram abandonados, lotes que foram vendidos irregularmente, que há questões a serem resolvidas que podem, inclusive, originar tensões. Esse mapeamento, vocês têm ideia da quantidade de assentamentos em que você tem problema? Olha, Sakamoto, durante o ano de 24, nós já fizemos 24 mil regularizações. Durante o ano de 23, 24.747. No ano de 24, 27.885. Então, só aqui já foram 51 mil regularizações. Portanto, voltamos a fazer esse trabalho e esse assentamento foi objeto de uma grande regularização, como disse a doutora Cláudia, reconhecida, inclusive, pela liderança que fez um comunicado agradecendo essa regularização no final do ano. Não é? Agora, esse fato aqui é a primeira vez que a gente tem conhecimento de que algumas pessoas foram ameaçadas pelo crime organizado em função da retomada, né? Portanto, evidentemente que o sistema de denúncias ele vinha sendo bem trabalhado, tanto que a Ouvidoria Agrária e a Câmara de Conciliação do INCRA atuaram para fazer a mediação e fazer a conciliação e resolver os problemas. Agora, esse tema não era do nosso conhecimento. Assim que nós tenhamos conhecimento, e nós queremos fazer um diálogo intragovernamental exatamente para garantir uma atuação da Polícia Federal em relação a todos os conflitos que nós tivermos conhecimento dessa natureza. Passa a ser um elemento novo, ministro, para análise do Ministério e do INCRA. Aproveita. Eu quero acrescer a isso um dado que vocês falaram importante. O que aconteceu ontem é fruto do discurso de ódio contra o MST e contra a luta pela reforma agrária e da pregação do uso de armas. Esses dois discursos confluíram nesse final de semana para 2 mortos e 6 feridos e um gravemente ferido. Acho que a Raquel está querendo perguntar. Acho que sim, Raquel, acho que o seu microfone está fechado. Raquel, abre para a gente. Não está, não? Eu não fechei, Foi não. por aqui. Não. Agora te ouvimos. Manda bala. Ministro, é nesse ponto que o senhor está falando que eu queria fazer uma pergunta para esclarecer até fake news que circulam por aí. O senhor está falando que o que aconteceu foi fruto do discurso de ódio. As investigações já chegaram nesse ponto? As pessoas que cometeram esse crime, já dá para associar essas pessoas ao crime organizado ou a alguma corrente política contra o MST? Dá para descartar que sejam pessoas ligadas aos próprios assentados que tenham ficado insatisfeitas com a distribuição com que os lotes foram feitos? Raquel, esse foi um ataque externo ao assentamento. Não foi ninguém de dentro do assentamento que organizou esse evento. Ele é um ataque externo. Segundo lugar, o tempo de preparação entre 17 e 20 horas indica que é uma atividade criminosa. Para você mobilizar tanta gente armada, disposta a atirar em pessoas que são pacíficas, e o número de carros, motos e armas indica que o crime está funcionando. Por isso que nós, desde sábado, estamos conversando com a Polícia Civil e com a Polícia Federal no sentido de investigar e esclarecer todos os participantes, que são mais de 30 participantes. Nossa. Então, deve ter imagens, deve ter comunicado dentro do celular, deve ter pagamentos para que isso acontecesse. Em segundo lugar, que pudesse saber quem é o mandante, porque ninguém mobiliza 30 pessoas com essa finalidade sem ter grana, sem ter recursos. E a milícia, ministro? Para bancar. Pode ter envolvimento da milícia? Terceiro, tinha um movimento de interesse econômico. Teve gente que anunciou, inclusive, terreno
em Facebook, parece. O que tem que acontecer é a polícia esclarecer esses vínculos. Seria muito precipitado se eu, doutora Cláudia, viéssemos aqui e cogitássemos sobre a autoria desse crime. Mas eu acabei de conversar com o delegado seccional de Taubaté, que se chama Dr. Marcos Parra, e ele me disse que está ouvindo agora as famílias que estavam ali no lugar, né? Que nós já ouvimos ontem. A doutora Cláudia e eu já tivemos a oportunidade de ouvi-las, e eles estão ouvindo agora essas famílias, e, segundo ele, esse é um relato rico para a investigação, né? Então, eu acho que precisamos ter um contingente da Polícia Civil maior atendendo a essa investigação, porque ela é muito, muito, muito violenta e expressiva. E a punição dos autores será um exemplo para que isso não mais ocorra. Por isso que a gente precisa ter uma investigação muito fina para chegar em todos que participaram e esclarecer para a sociedade brasileira das reais motivações e os autores e os mandantes desse crime. Tá certo. A Polícia Federal vem trabalhando com... Vai lá, Sakamoto, última só uma pergunta. coisa rapidinho. A Polícia Federal vem trabalhando junto com a Polícia Civil para isso, vem contribuindo de que forma, ministro? Eles estão investigando, aproveitando as provas que cada um está colhendo, e me parece que estão trabalhando as duas polícias independentes, mas colaborando uma com a outra na elucidação desse crime. Ontem nós tivemos a reunião com a doutora Juliana Teixeira e o outro delegado, que eu vou já falar o nome dele, que é da Polícia Federal, que preside o inquérito ali em Taubaté. Ele é da delegacia da Polícia Federal de São José dos Campos. Tá ótimo. Obrigado aos dois, ministro, doutora Cláudia. Vamos torcer aqui para que mais informações cheguem e a gente possa trazê-las. O ministro quer complementar, ministro? Diga. Quero. Diego, o nome do delegado é Paulo Kistner, que é da Polícia Federal. Ele e a doutora Juliana Teixeira, que são da Polícia Federal. E da Polícia Estadual, o seccional se chama Marcos Parra e o regional chama Dr. Múcio e o delegado-geral adjunto, Dr. Gilson. Então, são esses os três que nós tivemos contato lá, e nós esperamos que eles possam chegar brevemente a um resultado e também ajudar. O governo federal está levando a segurança lá, colocando todos num programa de proteção, mas a polícia ajudar no policiamento da área para evitar que alguém possa retalhar e possa continuar a violência ali naquela região.